Existe uma oração que Jesus ensinou em segredo aos seus discípulos mais próximos. E eu vou provar para você que nenhuma igreja cristã, católica ou evangélica ousa ensinar essa prática, porque ela destrói completamente o sistema de controle religioso que foi construído em cima do seu medo e da sua dependência. O que eu vou revelar aqui não está em nenhum sermão dominical. Não está nas pregações que você ouve todo domingo. Porque essa oração específica não pede nada a Deus. Ela não suplica, ela não mendiga, ela não negocia. Essa oração é uma declaração de poder, uma afirmação de divindade interior. E as igrejas sabem exatamente o que acontece quando você descobre isso. Você perde a necessidade do intermediário. Você perde a necessidade do padre, do pastor, do líder espiritual que te diz o que Deus quer de você. Porque essa oração te ensina algo que o sistema religioso passou 2000 anos tentando esconder. Você já é divino. Você já tem acesso direto. Você nunca precisou de permissão para conversar com o Criador. Antes de você descartar isso como heresia, me dê 3 minutos. Só 3 minutos para te mostrar algo que está registrado nos evangelhos, que está nas escrituras que você lê todo dia, mas que ninguém te ensinou a enxergar, porque o véu da interpretação institucional cobriu a verdade com camadas de doutrina, dogma e controle. Jesus disse algo específico sobre oração que contradiz completamente tudo que você aprendeu na igreja. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ele não disse para você ir ao templo. Ele não disse para você passar pelo sacerdote. Ele disse para você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. Em secreto, não em público, não em ritual, não em cerimônia, em secreto, sozinho, direto, sem intermediário. Por que nenhuma igreja enfatiza isso? Porque igreja vazia não gera dízimo. Vamos começar pelo começo. Jesus não fundou uma igreja. Leia os evangelhos de novo. Quantas vezes Jesus disse para construir prédios? Quantas vezes ele estabeleceu hierarquia clerical? Quantas vezes ele cobrou entrada para os ensinamentos? 0 vezes. Porque a mensagem dele era o oposto completo do que o cristianismo institucional se tornou. A palavra igreja vem do grego eklesia. Significa assembleia, reunião de pessoas. Não significa instituição. Não significa organização com CNPJ. Não significa estrutura de poder com bispos, cardeais e papas. Jesus falou de reunião. O sistema criou corporação. Jesus falou de irmandade. O sistema criou hierarquia. Jesus falou de acesso direto a Deus. O sistema criou a necessidade de mediadores humanos que cobram por esse acesso. Agora preste atenção nisso. No ano 325 d.C., 300 anos após a morte de Jesus, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia. Esse concílio decidiu quais evangelhos seriam considerados oficiais e quais seriam banidos. Homens, políticos, líderes de uma instituição que estava se formando, eles decidiram o que você pode ler sobre Jesus e o que você não pode. Por quê? Controle da narrativa, controle da doutrina, controle das massas. Os evangelhos gnósticos, os textos que mostravam Jesus ensinando autoconhecimento e divindade interior, foram declarados heréticos, queimados, escondidos, proibidos. O Evangelho de Tomé, onde Jesus diz literalmente que o reino de Deus está dentro de você e ao seu redor, não em templos de pedra, foi banido. Por quê? Porque se o reino está dentro de você, você não precisa ir à igreja toda semana para encontrá-lo. Durante séculos, a Bíblia foi mantida em latim.
uma língua que o povo não falava. Você não podia ler as escrituras sozinho. Você dependia do padre para interpretar. E o padre interpretava de acordo com a doutrina aprovada pela instituição. Quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão em 1522, a Igreja Católica o excomungou, porque acesso direto ao texto significa perda de controle sobre a interpretação. Hoje, você tem a Bíblia na sua língua. Você pode ler, mas a interpretação ainda é controlada. Você vai à igreja e o pastor te diz o que significa. Você não questiona, você aceita. Porque questionar é falta de fé. Porque duvidar é pecado. Esse é o mecanismo. Dar acesso ao texto, mas manter controle sobre o significado. E dentro desse texto que você tem acesso, existe uma oração que Jesus ensinou que destrói completamente esse sistema de controle. Está na sua frente. Sempre esteve. Mas ninguém te ensinou a enxergar o que ela realmente significa. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. O Pai Nosso. Você conhece essa oração. Você já rezou 1000 vezes. Mas você nunca entendeu o que estava dizendo, porque te ensinaram a recitar, não a compreender. Te ensinaram a repetir como mantra vazio, não a absorver como declaração de poder. Vamos desconstruir essa oração linha por linha, e eu vou te mostrar o que Jesus estava realmente ensinando. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso, não meu, nosso, coletivo, universal. Jesus não disse seu Deus, meu Deus. Ele disse nosso Pai. Mesma fonte, mesma origem. Nenhuma separação entre você e qualquer outro ser humano perante o Criador. E que estás nos céus. Céus, plural. Não um lugar físico acima das nuvens. Estados elevados de consciência. Dimensões superiores de existência. O Pai não está num trono dourado no espaço sideral. O Pai está em frequências de realidade que transcendem o material. Santificado seja o vosso nome. Santificado, sagrado, reconhecido como divino. O nome não é uma palavra. O nome é a essência, a vibração, a frequência primordial da criação. Você não está pedindo para Deus se tornar sagrado. Você está declarando que reconhece a sacralidade da fonte. Reconhecer não é suplicar, é afirmar, é declarar conhecimento direto. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós, não venha de fora. Venha a nós. Manifeste-se através de nós. O reino não é um lugar futuro no pós-morte. O reino é um estado de consciência acessível agora. Jesus disse isso claramente em Lucas 17, 21. O reino de Deus está entre vós. Não virá. Está. Presente. Aqui. Agora. Esperando você acessar através da elevação da sua frequência vibratória. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus não é um conjunto de regras morais criadas por instituições humanas. A vontade de Deus é a harmonia universal, a ordem cósmica, o fluxo natural da criação. Assim na terra como no céu, significa alinhar o plano material com o plano espiritual. Viver no mundo físico, mantendo conexão com as dimensões superiores. Não renunciar ao corpo. Integrar corpo e espírito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão não é comida física, é sustento espiritual, energia vital, chi, prana, a força que anima seu corpo e conecta você à fonte. Dai hoje, não amanhã, não no futuro, hoje, agora, presente contínuo. Você não está pedindo provisão futura. Você está reconhecendo que a provisão existe agora. E você está acessando ela através da consciência presente. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dívidas não são financeiras.
são energéticas, karmas, contratos de alma, padrões repetitivos que te mantêm preso em ciclos de sofrimento. Perdoar não é esquecer, é liberar a carga energética, soltar o apego ao trauma. E assim como nós perdoamos, significa que o perdão divino não é condicional à sua confissão num confessionário. É proporcional à sua capacidade de liberar outros. Você não precisa de padre para absolvição. Você precisa de autorresponsabilidade emocional. Agora você entende por que essa oração não é ensinada dessa forma? Porque quando você compreende o que está dizendo, você percebe que não precisa de nada externo. Não precisa de templo. Não precisa de ritual elaborado. Não precisa de intermediário humano cobrando dízimo para interceder por você. Você tem acesso direto, sempre teve. E a instituição religiosa construiu um império de 2000 anos te convencendo do contrário. Veja como o sistema funciona. Eles pegam a mesma oração que Jesus ensinou e transformam em ritual mecânico. Você recita sem pensar. Você repete sem sentir. Você fala as palavras, mas não ativa o significado. Porque se você ativasse o significado real, você sairia da igreja e nunca mais voltaria. Você perceberia que tudo o que você precisa está dentro de você. Que sua conexão com Deus é direta, imediata e não requer validação institucional. As igrejas te ensinam a orar pedindo cura, pedindo provisão, pedindo proteção, como se você fosse indigno, como se você fosse separado de Deus, como se você precisasse mendigar favores de um Criador distante e caprichoso que só responde quando você se humilha o suficiente. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou declaração, afirmação, reconhecimento do que já existe. Não peça o pão. Reconheça que o pão já está disponível e você está acessando agora. Esse é o segredo que te mantém preso. A crença na indignidade. A crença na separação. A crença de que você nasceu pecador e precisa de salvação externa. Mas Jesus disse algo muito diferente em João 10:34, citando o Salmo 82:6. Vocês são deuses, deuses, não pecadores sujos rastejando por misericórdia. Deuses, seres divinos tendo experiência humana temporária. Quando você entende isso, o jogo acaba, o controle termina. Por isso, os evangelhos gnósticos foram banidos. Por isso, a interpretação mística foi suprimida. Por isso, qualquer ensinamento que fale em divindade interior é chamado de nova era, de ocultismo, de heresia. Porque se você descobrir quem realmente é, você não serve mais ao sistema. Você não obedece mais à autoridade religiosa. Você se torna soberano espiritual. E igreja não controla soberanos. Igreja controla dependentes. Agora eu vou te ensinar como fazer essa oração da forma que Jesus realmente quis dizer. Não como repetição mecânica, como ativação de consciência, como declaração de poder. Você não vai recitar, você vai sentir. Você não vai pedir, você vai reconhecer. Você não vai suplicar, você vai afirmar. Entre no seu quarto, feche a porta, silêncio externo. Depois, silêncio interno. Acalme a mente, respire fundo 3 vezes. Sinta seu corpo, sinta a energia vital circulando. Você não está se preparando para falar com alguém distante. Você está acessando a presença que já existe dentro de você. Deus não está fora. Deus está na sua respiração, no seu batimento cardíaco, na consciência que observa seus pensamentos. Agora diga mentalmente com intenção clara, sentindo cada palavra no peito, não na cabeça. Eu reconheço a fonte divina que anima toda a existência. Eu sou expressão dessa fonte. Eu e o Pai somos um. Pausa. Sinta isso.
não é blasfêmia. Jesus disse isso em João 10:30. Eu e o Pai somos um. E ele disse que você faria obras maiores que as dele. João 14:12. Maiores. Porque o mesmo poder que operou através dele, opera através de você quando você remove a crença na separação. Continue. O reino da consciência divina está ativo em mim agora. Não virá. Está. Eu não espero salvação futura. Eu reconheço presença divina agora. Meu sustento espiritual, emocional e material flui abundantemente porque eu estou alinhado com a fonte infinita. Eu libero toda a carga energética de mágoa, ressentimento e trauma. Eu perdoo completamente porque compreendo que tudo é experiência necessária para a evolução. Eu sou livre. Eu sou soberano. Eu sou divino. Pausa longa. Respire. Sinta a diferença entre essa oração e a mecânica que te ensinaram. Essa é a oração proibida. Não porque as palavras sejam secretas, mas porque o significado destrói dependência. E sistema religioso sobrevive de dependência. Quando você ora assim, você não está pedindo permissão. Você está declarando verdade. Você não está negociando com divindade externa. Você está ativando divindade interna. E isso é o que nenhuma igreja ousa ensinar. Agora você tem 3 escolhas. Primeira, ignorar tudo isso. Voltar para a zona de conforto da religião institucional. Continuar dependendo de intermediários. Segunda, testar isso. Fazer a oração verdadeira todos os dias durante 30 dias e observar o que muda na sua vida, na sua percepção, na sua conexão com o divino. Terceira, ir mais fundo. Estudar os evangelhos gnósticos. Pesquisar os textos que foram banidos. Descobrir por si mesmo o que te esconderam durante toda a sua vida. Eu recomendo a segunda. Teste. Ciência espiritual não pede fé cega. Pede experimentação. Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Então, produza frutos. Faça a prática. Observe os resultados. Se nada mudar em 30 dias, você pode voltar para o método antigo. Mas se algo mudar, se você sentir expansão de consciência, se você perceber sincronicidades aumentando, se você experimentar paz que não depende de circunstâncias externas, você nunca mais vai precisar de validação religiosa institucional. Prática diária. Todo dia, mesmo horário se possível, preferencialmente ao acordar quando a mente ainda não está cheia de preocupações. 5 minutos no mínimo. Silêncio. Respiração. Declaração consciente usando as palavras que eu te dei, ou suas próprias palavras com a mesma intenção. Reconhecimento de divindade interior. Afirmação de unidade com a fonte. Liberação de cargas emocionais. Gratidão por estar vivo e consciente agora. Durante o dia, sempre que você se pegar em medo, ansiedade ou sentimento de separação, volte para a verdade. Eu e o Pai somos um. O reino está em mim agora. Eu sou divino. Não como afirmação vazia, como lembrança do que é real. A separação é ilusão. O medo é ilusão. A indignidade é programação institucional. Você é expressão direta da consciência criadora experimentando realidade física. Essa é a verdade que o sistema não quer que você saiba. Se isso ressoou com você, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, você tem obrigação espiritual. Não de evangelizar, não de converter, mas de viver isso, de encarnar essa consciência, de ser exemplo vivo de que acesso direto ao divino é real e disponível para qualquer um, disposto a abandonar a muleta da dependência institucional. Compartilhe este vídeo com alguém que está pronto para ouvir. Não com todo mundo. Nem todo mundo quer acordar.
Mas alguém na sua vida está buscando, está questionando, está sentindo que existe algo além do que a religião organizada oferece. Essa pessoa precisa ver isso. Comente abaixo: eu sou soberano espiritual. Apenas isso. 3 palavras. Declaração pública de que você entendeu. De que você está assumindo responsabilidade pela sua própria conexão com o divino. E se inscreva neste canal, porque vamos continuar desconstruindo os sistemas de controle espiritual e revelando as verdades que foram escondidas de você por 2000 anos. A oração proibida não é secreta. Ela está na Bíblia. Sempre esteve. Mas o significado foi roubado de você. Agora você tem de volta. Use com sabedoria. A liberdade espiritual é sua. Sempre foi.